Olá, bom dia. Eu espero que todos estejam bem e com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, ainda tratando do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4, Espíritos em Condições de Sofrimento. Hoje nós terminaremos a comunicação do espírito com o nome de Claire, que foi uma comunicação grande. Nós dividimos em 3 partes, hoje é a terceira parte, analisando como foi a comunicação dela, fazendo aqui um resumo e uma análise mais aprofundada. Na semana que vem nós estaremos tratando no capítulo 5, onde fala sobre os espíritos em condições de suicídio, tá? Então vamos dar continuidade então. Só relembrando, o espírito de Claire era uma pessoa que quando esteve encarnada no plano terreno, ela tinha aí uma vida muito pautada à questão material, ou seja, ela olhava muito essa questão de si própria, e não pensava muito nas consequências, principalmente no que diz respeito a olhar um pouco mais para os próximos, para as pessoas que conviviam com ela. Então ela tinha muito essa questão do egoísmo, Dando continuidade aqui, já entrando no aspecto instrutivo dessa comunicação que foi feita por esse espírito, onde traz a questão do egoísmo, tema, vamos dizer assim, super importante, nos dias atuais, que é o que realmente às vezes nos prende e atrasa, a nossa evolução no sentido de olhar de uma forma mais ampla, Então, não se trata dos grandes crimes que apavoram, nem mesmo dos homens perversos, mas a condição de uma quantidade de gente que vive no mundo, Ou seja, se tratando aqui do egoísmo, que foi o tema principal dessa comunicação dela, A maneira de viver e do estado de sua alma, o isolamento, o desamparo, o abandono, eis a consequência daquele que não viveu senão para si. Se referindo aqui, quando ela atravessou do mundo físico e foi para o plano espiritual, como ela era uma pessoa que pensava muito em si própria, quando chegou do outro lado, ela continuou com esse pensamento, até porque ela levou isso com ela, que era assim que ela se posicionava no planeta Terra, e ela teve também esse desafio, porque ela não pensava em ninguém, não parava o seu tempo para trabalhar outras coisas que não fosse para si própria. Continuando aqui, na Terra, Claire, um espírito muito inteligente, mas um coração seco. Sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas lhe atraíram homenagens que lisonjeavam sua vaidade, e isso lhe bastava. Lá no mundo espiritual, ela não encontra senão indiferença e fácil vazio em torno dela. Punição mais pungente do que a dor, porque é mortificante, pois a dor inspira compaixão. É ainda um meio de atrair os olhares, fazer com que se ocupem consigo, de despertar interesse por seu destino. A 6ª comunicação traz a ideia perfeita quando explica a obstinação de certos espíritos pelo mal. Espanta-se de ver aqueles que são insensíveis ao pensamento, ou mesmo ao espetáculo da bem-aventurança de que gozam os bons espíritos. Aqui, na questão do mal, não é necessariamente o espírito perverso, mas a maneira de viver pensando em si próprios, mais a questão do egoísmo mesmo, aquela pessoa que é mais individualista, Nós não estamos referindo aqui a espíritos perversos, mas sim a forma de se viver de forma individualista, de forma egoísta, É nesse sentido. Eles estão exatamente na posição dos homens degradados, que se comprazem na lama e nas alegrias grosseiras e sensuais. Identificaram-se tanto com esse gênero de vida que este se tornou para eles uma segunda natureza. Creem-se mesmo incapazes de se elevar acima de sua esfera. É por isso que permanecem aí, até que uma transformação de seu ser tenha aberto sua inteligência, desenvolvendo neles o senso moral e os tenha tornado acessíveis a sensações mais sutis. Olha, veja, até que ocorra uma transformação, uma nova, sai daquela ideia fixa do individualismo, do egoísmo, e possa ter uma visão mais amplificada. Aí é uma libertação do espírito, e é um trabalho árduo, porque é uma filosofia de pensamento, e a gente precisa abrir mão daquela filosofia, que nos deixa egoísta e individualista, e começa a pensar de uma forma mais coletivista. Esses espíritos, quando desencarnam, levam um tempo mais ou menos longo
para se depurarem desse estado mental, após miseráveis condições no mundo espiritual e encarnações sucessivas, chegará o momento em que eles concebem algo melhor do que aquilo que têm. Suas aspirações elevam-se, eles começam a compreender o que lhes falta, e então fazem esforços para adquirir e elevar-se. Uma vez nessa via, caminham por ela com rapidez, porque provaram uma satisfação que lhes parece bem superior, perto do qual as outras, não sendo senão grosseiras sensações, acabam por lhes inspirar repugnância. Ou seja, a partir desse despertar, desse pensamento mais elevado, eles começam a comparar. Olha, eu já estou numa condição melhor do que aquela que eu pensava. Então, está valendo a pena eu ter essa mudança de pensamento, né? E aqui, fazendo aqui uma conotação, o Espírito de São Luís foi perguntado, né, referente a esse resumo, essa comunicação do Espírito Klein. Ele diz assim: o que se deve, perguntado a ele, né, a São Luís, o que se deve entender pelas trevas onde estão mergulhadas algumas almas sofredoras? Aí vem a resposta, né? As trevas de que se trata são, na realidade, as que são designadas por Jesus e os profetas, ao falarem do castigo dos maus. Mas não se trata senão de uma figura destinada a impressionar os sentidos materiais de seus contemporâneos que não poderiam compreender a punição de uma maneira espiritual. Naquela época, evidentemente, quando Jesus e os profetas falavam, usavam terminologias apropriadas àquela ocasião, porque a população, na sua grande maioria, ainda não tinha uma compreensão do mundo espiritual. Então, a palavra punição era usada de uma forma mais no tom materialista, né? Para ter aquele impacto necessário à condição intelectual daquelas pessoas que conviviam na época com eles, né? Evidentemente que depois, com o passar do tempo, né, nós fomos evoluindo e compreendendo melhor o que era o mundo espiritual e as consequências, né, que nós fazemos aqui no planeta Terra e o que pode nos causar impacto no mundo espiritual quando nós passamos, né, do mundo físico para o mundo espiritual. E continuando, né? Aqueles que creram no nada e a aparência desse nada vem fazer seu suplício. Ou seja, o próprio nada, quando nós entendemos que a vida se sujeita apenas a uma existência única e não existe mais nada, quando nós adentramos no mundo espiritual, aquele nada acaba sendo um vazio enorme para nós, porque nós alimentamos isso, né? E aí, quando chegamos lá, compreendemos que não estamos mais no mundo físico e existe algo a ser feito, existem os próximos passos na escalada evolutiva do espírito. Mas é nesse sentido que ele quer dizer aqui. Essa nulidade de seu ser, essa incerteza que fazem seu suplício. O tédio que o oprime, que é o castigo mais terrível, pois ela não percebe nada em volta de si, nem coisas, nem seres. São para ela verdadeiras trevas. São Luís, né? Termina aqui esse relato dele. Ou seja, quando você acredita que não existe mais o nada e o espírito se compraz apenas nisso, quando chega no mundo espiritual é um espanto, né? Um impacto muito forte na vida do espírito, e aí ele se sente nessa obscuridade eterna, né? Dando continuidade ainda, a Clary se manifesta que ela queria também dar um relato sobre essa questão de como que era, né, as trevas no mundo espiritual. E ela vem falar um pouquinho. Então, Clary diz assim: aqui estou. Eu posso responder também a pergunta feita sobre as trevas, pois vagueei e sofri por muito tempo nesses limbos onde tudo são gemidos e misérias. Sim, as trevas visíveis de que fala a Escritura existem, e os desgraçados que, tendo terminado suas provas terrestres, deixam a vida ignorantes ou culpados, né? São mergulhados na fria região, ignorando a si mesmos e os seus destinos. Eles creem na eternidade de sua situação. Balbuciam ainda as palavras da vida que os seduziram. Espantam-se e assustam-se com sua grande solidão. São trevas esse lugar vazio e povoado, esse espaço onde arrastados, gementes, pálidos espíritos vagueiam sem consolo, sem afeições, sem nenhuma ajuda. A quem se dirigir? Ela pergunta, né? Eles sentem ali a eternidade pesando sobre eles, tremem e lamentam os mesquinhos interesses que escandeiam suas horas. Lamentam a noite que, sucedendo ao dia,
levava muitas vezes suas preocupações num sonho feliz. Para os espíritos, as trevas são a ignorância, o vazio e o horror do desconhecido. Não consigo continuar, disse Claire, né? Finalizando aqui essa conotação, explicando sobre um pouquinho também da condição dela, que ela vivenciou isso, né, quando ela estava no mundo físico e foi para o mundo espiritual. Então a gente fazendo aqui um resumo bem aprofundado, né, tentando fazer uma interpretação, essa comunicação ela é muito rica e mostra muito, né, como nós precisamos prestar atenção na nossa maneira de viver no planeta Terra, principalmente com relação ao assunto de egoísmo, né? O orgulho que às vezes, muitas vezes nos impede de termos um pensamento maior, uma amplitude maior do que é a existência nossa, né? Então o estado mental, ele é difícil de mudar se nós não fizermos um trabalho forte no dia a dia, né? Não é uma mudança que vai acontecer da noite para o dia, e sim uma mudança de pensamento, de filosofia, de existência, né? A alma precisa estar atento a esses impulsos do egoísmo e do materialismo, porque isso vai impregnando, né? Isso vai sendo vinculado à nossa existência, e muitas vezes nós estamos fazendo tudo aquilo no mundo terreno, simplesmente colhendo os frutos do mundo terreno, sendo que nós não estamos trabalhando no mundo espiritual, trabalhando para o mundo espiritual, né? Então este é o ponto, né, que esse espírito vem comunicar, ou seja, esse estado mental que é difícil de mudar da alma, se você não fizer um trabalho, se você não acompanhar isso diariamente, o que nós estamos fazendo, né? E por que nós estamos fazendo tal coisa na vida, nós com certeza chegaremos no mundo espiritual ainda com esse pensamento, né, arraizado dentro da nossa alma, do nosso espírito. Então, a matéria sofre muita influência dos meios que nos cercam. Ou seja, nós vivemos num mundo onde ainda o plano físico, o plano material, ele se sobrepõe ao plano espiritual, porque o planeta Terra, ele é assim. Então nós precisamos ir trabalhando com equilíbrio, né? Nós não podemos deixar de dar valor nas coisas materiais, mas nós sabemos que as coisas materiais, elas são passageiras. Nós precisamos ir trabalhando, né, as nossas virtudes intelecto-morais para que o nosso espírito se abasteça, né, desse conhecimento, e quando nós fizermos a nossa mudança do plano físico para o plano espiritual, nós possamos ter já isso trabalhado, e não que seja um impacto tão pesado, porque se você ficar só no mundo físico, quando nós fizermos, né, a nossa passagem, provavelmente nós nos sentiríamos um vazio enorme dentro da gente, como foi relatado pelo Espírito aqui. Por quê? Porque nós não pensamos em mais nada. As nossas ações foram exclusivamente para o mundo material, abastecendo os nossos anseios, né, individuais, e deixando de trabalhar as questões mais elevadas, que são as virtudes da alma, do espírito, que são essas virtudes que nós levaremos conosco, né? Então, nós devemos prestar atenção o que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Esse é o primeiro ponto. E por que é que nós estamos fazendo aquilo, né? Será que aquilo é somente importante para a questão material? Ou nós precisamos ter essa divisão, dar devido valor às coisas materiais, mas também nos pautar de ensinamentos, de conhecimento que enaltece o nosso espírito, a nossa alma. Eu agradeço o tempo destinado, espero ter contribuído bastante com essa lição, e no capítulo que vem nós estaremos entrando no capítulo 5, onde fala de espíritos suicidas, e vamos também aprofundar e ter um conhecimento mais amplo desses nossos irmãos que já partiram, e nos traz bastante conhecimento para que nós possamos trabalhar a nossa espiritualidade. Ok? Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.